Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Como a gente ainda tá com essa pandemia, todo mundo tem que ficar em casa, se cuidando, a gente não tá podendo ter o culto na igreja e hoje seria o dia de ensaio de vocês. Eu vim aqui contar mais uma historinha. Mas antes de contar essa história, vamos fazer uma oração? Vamos todo mundo fechar os olhinhos e falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por ter cuidado de cada um de nós até aqui. Continue conosco, continue cuidando de cada um de nós, nos livra de todo o mal, abra nossa mente, nos dê entendimento para entender a Tua palavra nessa noite, que o Senhor possa falar em cada coração. Amém. Agora, antes de começar essa história, vamos louvar um hino? Vamos todo mundo ficar de pé, levantar da cama, do sofá, para a gente poder louvar ao Senhor. Eu quero chamar o Pierre para poder me ajudar a louvar este hino. A paz do Senhor, crianças. Amém, crianças, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar o Pierre que me ajudou a louvar este hino. Tchau, crianças. Agora vamos para a palavra. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir lá no livro de João, no capítulo 4, o versículo 14, que diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Nossa, crianças, me deu uma sede agora. Depois que a gente cantou esse hino. Quando a gente sente sede, a gente bebe água, né? Mas eu acabei de beber água, mas daqui a pouco eu vou sentir sede de novo, vou ter que beber água de novo. Mas Jesus, na palavra de Deus, fala que Ele é a água para a vida eterna, que a gente nunca mais terá sede. Vamos ouvir essa palavra?
A Bíblia nos conta que Jesus, ele viajava muito, por muitos lugares ele passava, falando sobre a palavra de Deus, ensinando as pessoas. Certo dia, ele estava indo da Judéia até a Galileia com seus discípulos. Mas naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião para eles poderem ir, então eles tinham que ir de a pé ou com algum animal. Mas como eles não tinham dinheiro para poder comprar um animal, eles estavam indo de a pé. Eles estavam muito cansados já. Jesus estava com muita sede. Então, quando eles estavam fazendo essa viagem, eles tinham que passar por uma cidade chamada Samaria. Jesus viu um poço lá, então ele se assentou naquele poço, enquanto os discípulos foram até a cidade buscar alimento. E quando Jesus estava sentado naquele poço, chegou uma mulher. Ela sempre ia naquele poço, todos os dias ela ia lá, que é a mulher samaritana. Ela foi lá buscar água. Mas Jesus falou assim para ela: mulher, me dê água. E ela falou assim para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque antigamente os judeus não se davam com os samaritanos. Mas aquela mulher, ela não sabia que Jesus, ele era diferente e que ele ama todas as pessoas. Ele ama a mim e ama também a você. E ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe quem ele quer. Ele ama todos. Então ele começou a falar com aquela mulher e ela ficou indignada, ela ficou assustada porque ele era judeu e os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus falou assim para ela, que se ela conhecesse quem estava pedindo água, ela que pediria água para ele e ele daria a água da vida eterna e ela nunca mais sentiria sede. Jesus, ele começou a evangelizar aquela mulher. Então ela falou assim: Senhor, dai-me dessa água. Então ela sentiu o desejo de beber daquela água. Mas ela falou para o Senhor que não estava vendo ele com nenhum balde para poder pegar a água do poço. Ele falou que não é a água do poço, mas é a água da salvação. Sabe qual é a água da salvação, crianças? É Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Essa é a água da vida eterna, que nos dá o direito de ir morar com ele. Quando ele vier buscar a sua igreja, a gente pode ir morar com ele em mansões celestiais. Lá no céu não vai ter choro, não vai ter tristeza, lá só terá alegria. A gente vai viver alegres, felizes para sempre, eternamente, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas nisso nós precisamos beber da água da vida eterna, que é Jesus. A água da vida eterna, ela preenche o vazio do nosso coração. Muitas das vezes a gente acha que se a gente comprar um carro novo, um brinquedo novo, ficar jogando videogame, vai preencher o vazio de dentro do nosso coração. Mas não, este vazio só quem preenche é Jesus, que é o Salvador, que ele morreu naquela cruz para nos salvar, para limpar os nossos pecados. Então a mulher samaritana, ela reconheceu que ela era pecadora. Então ela aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não ficou só por aí, não. Quando ela aceitou Jesus, ela foi correndo na cidade também contar para as outras pessoas quem era Jesus. Ela foi contar, ela foi evangelizar. Comigo e com você também não pode ser diferente. A gente tem que evangelizar para as outras pessoas. Vamos ver o que fala em João, no capítulo 7, o versículo 38. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, Jesus, quando a gente crê em Jesus, ele vive dentro da gente. E aquele vazio que a gente estava sentindo não vai existir mais, porque Jesus está conosco. E quando a gente bebe dessa água da vida eterna, a gente passa a fazer as coisas diferentes do que a gente fazia. A gente não desobedecia o papai, a gente vai passar a obedecer. A gente não mentia, a gente vai passar a não mentir mais, porque nós somos umas pessoas diferentes. Essa água da vida, ela nos purifica, ela limpa, ela muda a gente. Na Bíblia também, no capítulo 4 de João, no versículo 23 e 24, fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Esses verdadeiros adoradores tem que ser eu e tem que ser você. Nós devemos adorar ao Senhor em todo o tempo. Nós devemos adorar o Pai. Não é só porque a gente está em casa
que a gente não pode adorar o Senhor, que a gente não pode ir para a igreja, a gente pode adorar o Pai em todos os momentos. Nós temos que orar, buscar ao Senhor, ler a Bíblia, louvar ao Senhor. A gente pode colocar uns hinos no YouTube e a gente mesmo louvar sozinho em casa, que Deus recebe a nossa adoração. Mas agora vamos louvar um hino? Vamos todo mundo ficar de pé novamente e vamos louvar um hino ao Senhor. Que nós possamos ser igual à mulher samaritana, desejar a água do Senhor, que não é aquela água que a gente bebe do copinho, não é a água que a gente bebe da torneira, com canudinho, não é essa água. Como o hino disse, não é essa água, é a água da vida eterna, que é Jesus, a nossa salvação. E se você que está em casa, que ainda não aceitou a Jesus nessa noite e deseja receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador e reconhece que somos pecadores, peço que você feche os olhos e repita essa oração comigo. Papai do céu, eu reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar, para limpar todo o meu pecado. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Que nós possamos, crianças, estar sempre firmes na presença de Deus. Que nós possamos sempre ter Jesus dentro do nosso coração, porque com Ele nós estamos mais fortes. Amém? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.